E aí, pessoal, tudo bem? Antes, isso daqui era o tipo de coisa que eu não abria no canal, mas agora que vocês já me conhecem muito bem, eh, eu posso abrir. Não tá rolando vídeo porque eu tô com energia realmente muito baixa. Efeitos de depressão que me tiram completamente a energia de fazer qualquer coisa que seja. Tô conseguindo guardar energia para dedicar para as aulas, para fazer com que elas aconteçam com o mínimo de qualidade. E elas me fazem muito bem, porque afinal de contas elas me salvam de ser esse cara aqui e a gente precisa falar sobre isso. E como eu sou grato pela vida que eu tenho, e como eu sou grato por ter os meus alunos, a minha família e vocês. Sim, vocês. Mesmo aqueles que não aparecem e aqueles que aparecem, é um tesouro muito grande que eu tenho. Eu não seria feliz se eu criasse um personagem que se humilha, que se vende, que se prostitui para engajar pessoas no TikTok sem qualquer tipo de humanização ou proximidade, mesmo que eu ganhasse dinheiro. Mas quando eu vejo que tem 100 de vocês que assistem qualquer coisa que eu faça, sobre qualquer coisa que eu fale, e que me acompanham ao longo dessa trajetória, e que de muitos de vocês eu ganhei proximidade, e mais do que isso, depoimentos que eu recebo de vocês, que tiveram a vida de vocês transformadas e de certa forma afetadas há mais de 5 anos, isso é um grande presente, é uma coisa que para mim não tem preço. E mesmo assim ainda tá muito difícil e meio que sem motivo, embora tenha. De tempos em tempos eu faço esse tipo de coisa comigo mesmo. Então eu tava vendo um podcast no The Diary of a CEO, um canal muito bom no YouTube. E aí eu tava vendo uma entrevista dessa Annie Jacobsen. Gostei muito do que foi dito lá e comprei o livro. E esse livro ele é maravilhoso, porém devastador. E ele conversa muito com as suspeitas que eu tinha de impressões que eu tive no fim da morte. E eu não quero dar spoiler. Até porque primeiro, eu não quero reduzir a leitura de vocês e eu não quero reduzir a minha própria leitura. Eu acho que falar da minha conclusão e do meu paralelo, eu acho que é empobrecer a obra. Então vai ficar para depois e talvez para um dia em que eu consiga falar disso de maneira mais saudável. Esse livro é fantástico porque não só ele explica a situação, né, desse sistema de dissuasão nuclear que se criou, como ele mostra o que aconteceria se existisse um ataque aos Estados Unidos, que o projeto ele levaria 90 minutos para chegar do outro lado, e o que aconteceria durante todos esses minutos. Esse livro ele é fascinante, porém para algumas pessoas muito pesado, e eu sou uma pessoa que às vezes me afeta e às vezes não, depende do ciclo da minha depressão. E eu percebi que eu não posso ler esse livro nesse momento do meu ciclo, só que eu não consigo parar. Então, sim, me batam, me xinguem porque eu tô falhando. E aí, o que eu tenho? Eu tenho pra conversar com vocês sobre isso. Eu tenho que falar do Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu já deveria ter falado que é importante, mas não estou conseguindo. Preciso responder a um de vocês a respeito de quiet quitting. Esse comentário aqui ele é muito importante e eu vou fazer uma conexão com o aniversário da Selva Corporativa, com a letra de uma música. Eu tô com a ideia pronta, eu simplesmente não consigo jogar. Mas eu consigo ser tóxico. Então vamos ser tóxico. É engraçado que parece que todos esses vídeos em que eu fiquei falando do Japão, eles foram uma fuga de coisas assim pra onde eu não queria olhar. Por algum motivo, isso daqui é leve pra mim. Acho que porque tudo que eu tinha que sofrer a respeito desse assunto aqui, ele já foi sofrido. Então pra mim é muito simples. E um pedido atrasado
Então hoje eu vou atender um pedido atrasado. Por que que esse seriado do Shogun me incomodou tanto? Por que tanta rispidez e toxicidade? O que exatamente me incomoda nele? Esse é um vídeo que eu tô devendo também. E tudo isso a gente vai responder com o canal desse cara. E assim, esse canal aqui me machucou bastante, cara. Bastante. Porque esse cara tem 50 anos. Eu tenho 43 hoje. E esse cara poderia perfeitamente ser eu. Se eu não tivesse sofrido muito para entender determinadas coisas que eu entendi lá atrás na minha vida. Porque vocês já me viram falando do Carlos Ruas? É Carlos Ruas? O que trabalha com o Pirula lá e que faz os desenhos muito legaisinhos. Vocês já me escutaram falando dele? Quando o Pirula começou a falar sobre ateísmo, eu fiquei aliviado por ter alguém falando sobre isso e por as pessoas estarem seguindo, respeitando e refletindo sobre isso. Mas não é como se eu conseguisse ser um seguidor do Pirula quando ele começava a falar de Deus, porque aquilo já era velho pra mim, eu já tinha superado aquilo. E quando eu vi o Carlos Ruas, eu senti um pouco de pena dele. Primeiro eu senti ranço e depois eu senti pena. E eu só senti ranço e pena porque eu me identifiquei eu tô falando do começo de carreira dele, agora ele virou outra coisa. Mas o Carlos Ruas no começo ele tinha uma, uma insatisfação, uma raiva, um ranço. E eu conheço aquilo porque é quando você chega à conclusão na sua cabeça, tá? Não tô querendo interferir nas crenças da cabeça de ninguém. Mas quando dentro da sua cabeça você, através de muita reflexão, muita pesquisa, muito pensamento, você chega à conclusão de que Deus não existe, sendo você alguém que acreditava muito em Deus, te bate uma revolta de abandono, uma revolta de desamparo, uma revolta de frustração. E aí é todo recém-ateu chato pra caralho. Ainda bem que essa raça tá acabando, né? Porque a juventude ela já vem com opções de fábrica e antigamente não tinha. A gente tinha que construir essa opção pro ateísmo porque ela não estava disponível na internet. Então você acabava nisso e você tinha muita dificuldade de encontrar pessoas que haviam vivenciado isso porque não podia se falar abertamente, porque senão você era apedrejado. Até hoje, se bobear. Mas hoje muito menos. Hoje a gente tem muito mais liberdade para falar do que a gente acredita nos espaços que nos cabem. Assim, você só não pode ir lá na igreja do outro falar isso, né? Não tem cabimento. E o Carlos Flores, ele apareceu sem acreditar em Deus e com raiva disso. Então ele fazia quadrinhos no sentido de ó como não tem cabimento, ó como não tem cabimento, ó como não faz sentido. E ele falava com essa energia, e é uma energia que eu já tive, que é essa energia do desamparo. Como assim? E aí você dá vontade de fazer Deus existir para dar uns. Né, falar tudo que você tem vontade de falar. E aí eu descobri uma coisa nova, né? A raiva de alguém por esse alguém não existir. Como que pode? Só o cérebro humano para chegar nesse nível de abstração e incoerência. Mas aí eu falei, esse cara tá vivendo uma coisa que eu vivi, esse momento teve que ser vivido, essa dor teve que passar, e um dia esse cara vai superar isso. E eu achava que ele ia parar de desenhar. E não. Mas ele não desenha hoje porque ele tem raiva de Deus. Ele desenha hoje porque ele ganha muita grana. E isso é legal. Ou seja, o cara superou aquele problema que o incomodava e ele conseguiu fazer a living, né? Ele conseguiu fazer uma carreira e ele ganha muita grana, ele vende muito livro, vende muito conteúdo, vende muito da franquia dele. Então, esse é o melhor dos mundos, porque ele abraça pessoas, acolhe pessoas que se identificam ganhando dinheiro com uma coisa que não dói mais nele. Isso é o auge, né, da espiritualidade. A espiritualidade da ateu. Por que eu tô falando tudo isso? Esse cara aqui, ele é o Carlos Ruas. Não em relação ao ateísmo, mas em relação ao Japão. E esse cara poderia ser perfeitamente eu. A diferença é que esse cara não é brasileiro, ele é japonês e ele fala inglês no canal dele, por isso que eu tô recomendando também, porque é acessível para grande parte de vocês. E cara, é muito triste porque
porque você vê uma pessoa apagada, porque se ele é 7 anos mais velho do que eu, ele é de 70, então ele foi adolescente na década de 80 e 90. Não, ele foi adolescente nos anos 90. E ele viveu uma fase muito boa, de muita esperança. Ele viveu um sonho de que o Japão ia se recuperar e ia continuar crescendo. Então, quando eu falo que poderia perfeitamente ser eu, é porque às vezes no Japão eu tinha a impressão de que eu poderia ter simplesmente nascido ali. E aí eu perderia todo o meu lado brasileiro, que eu só aprendi a dar valor muito tempo depois, e eu sou muito grato por isso. Em algum vídeo aqui ele mostra o quarto dele, e é assustador o quarto dele, porque aqui ele tem uma coleção de junk, e esse vídeo aqui ele me fez muito mal, porque esse quarto aqui é de quem foi criança e adolescente na década de 90, e aqui tem muita coisa clássica que custava muita grana, mas na época o japonês tinha dinheiro. Então aqui tem uns brinquedos, tem umas coleções, tem os itens que já foram meu sonho, que já eram quase vintage quando eu cheguei lá. Cada carrinho, cada miniatura dessa, isso daqui, cada obra dessa, cada caixa dessa, isso daqui é sinal de uma infância muito bem vivida. Então agora você vê os livros deles, as caixas deles. Então ele foi criança numa época em que eu era um bebê, e ele foi adolescente numa época em que eu era criança, e ele viveu as coisas acontecendo que eu só vi depois que eu cheguei. Então eu cheguei no Japão com 17 anos da primeira vez, mas eu comecei a viver o Japão mesmo com 20, 21. E aí eu tive tempo para olhar para essas coisas e falar, nossa, como é que é a infância de hoje, como é que é a adolescência de hoje, e como é que era de uma geração atrás, como é que era de 5 anos atrás. E então eu peguei as coisas já virando clássicos, e esse cara viveu essas coisas aqui no momento em que estavam acontecendo. E sabe qual que é a dor desse vídeo aqui? É porque não é sobre os brinquedos, não é sobre as caixas que ele tem, não é sobre os itens de coleção que ele comprou e que montou e que se divertiu. Não é sobre isso, é sobre a vida que os japoneses tinham naquela época. Então, os japoneses eles pagavam todas as contas deles, e sobrava grana, e não sobrava tempo para viajar, mas sobrava tempo para se divertir. Principalmente as crianças e adolescentes, né? Mesmo com a vida corrida de muito estudo que eles tinham. E os pais que ficavam culpados porque eles estavam trabalhando 10, 12, 14 horas por dia nas fábricas, eles tentavam consolar os filhos dando tudo para eles no sentido de educação, e davam coisas para entretê-los, né? Então, antigamente você podia pagar 500 ienes com troco de pão, né, num dia, porque com 1 hora extra você ganhava 2.000, 3.000. E você tinha que ficar trabalhando, então quando eu ficar trabalhando mais tempo, você tem aqui o negócio para brincar até eu chegar, porque quando os pais chegavam já estava na hora dos filhos irem dormir. Então esse quarto aqui, ele é um quarto típico de uma geração. E hoje, quando você olha os quartos dos japoneses dessa geração aqui, é um quarto vazio. Por quê? Porque todo o conteúdo está no computador e no celular dos japoneses. Mais nos celulares do que nos computadores. E aí, não só os japoneses eles não têm mais as coisas que tinham... E eu não estou pregando aqui um consumo exagerado, exacerbado. Não é isso. Mas ele viveu a fase da fantasia num tempo em que essa fantasia era possível. Ele viveu a fase da fantasia num tempo que essa fantasia era possível. E os pais trabalhando cada vez mais e sentindo que o Japão iria cada vez mais longe. E ele viveu a certeza da adolescência de que ele se formaria e logo ele conseguiria um emprego, e esse emprego seria de Shain, e ele trabalharia nessa empresa pro resto da vida. Toda essa geração da idade dele, 7 anos mais velha do que eu, toda essa geração tinha essa certeza quase que absoluta na vida, porque o Japão, mesmo vivendo a década perdida do estouro imobiliário, ele ainda era o país do pleno emprego e de emprego vitalício.
Por isso que era muito difícil eu discordar do meu pai. Por isso que era muito difícil eu falar pro meu pai, você tá viajando, você tá defendendo umas coisas aí que não tem cabimento. Por quê? Porque ele olhava pro Japão e ele via pessoas com emprego vitalício e ele via o pleno emprego. Então na cabeça dele funcionava esse negócio de ficar o resto da vida na Nippon Gas lá. Só que não. Ah, e aí, você olha como que esse cara tá hoje. E como é que esse cara tá hoje? Ele mostra o quanto o orçamento dele tá apertado. E ele fala o que ele faz quando ele chega do trabalho. E aí ele tem o Super Famicom dele. E ele joga o Street Fighter velho. E diga-se de passagem, eu não tenho absolutamente nada contra isso. Até porque eu jogo Heroes of the Storm, que é um jogo de 2015, falido. Só tem eu e mais 20 pessoas. E, e, e aí, quando duas dessas 20 pessoas começam a jogar comigo, 3 meses depois elas param de jogar, de tão tóxico que eu sou. Eu contribuo pra falência do servidor. Não tem nada, não tem problema nenhum em você jogar o jogo da sua infância, não tem problema nenhum em você ser feliz jogando um jogo que foi importante em determinado momento da sua vida, até porque o jogo ele é um hobby. Então você não deprecia alguém que joga xadrez a vida inteira, mas você deprecia alguém que joga um jogo velho, porque a gente criou essa cultura do último lançamento que vai trazer mais felicidade do que o jogo anterior. Só que agora quem é gamer raiz mesmo entendeu que não é sobre lançamentos, e não é sobre tecnologia, e não é sobre o máximo de FPS, é o quanto um jogo toca a sua alma, e às vezes um jogo te conforta e aí você tem que ficar nele. Né? Então, talvez se eu parar de jogar Heroes of the Storm, eu vou jogar o Need for Speed Underground ou Most Wanted. Mas hoje em dia tem Forza não sei das quantas. Talvez eu queira jogar o Most Wanted, aquele Need for Speed antigão. Tá tudo bem com isso. Mas o problema é que ele não tá jogando isso daqui simplesmente porque o jogo é legal. Ele tá jogando isso daqui, julgamento meu e pode ser por preconceito, porque a vida dele tá muito vazia e ele tá tentando se conectar com o tempo dele no passado. Uma coisa é você jogar por nostalgia porque você quer relembrar bons momentos. E outra coisa é porque você tá querendo fugir do presente e voltar para um passado que não existe mais. Eu acho que é muito doloroso para mim escutar esse cara falar, porque o, o inglês dele é meio... Como que eu posso explicar isso? Ele fala que quando a gente traduz, a gente perde metade do sentimento envolvido. Mas eu escuto o inglês dele, consigo imaginar o japonês dele, consigo imaginar que palavras ele usaria para descrever aquilo que ele tá falando, que ele tá sentindo. Uma coisa que me quebrou o coração é isso daqui. Esse vídeo foi muito pesado. E ele fala que ele compra um pacote de snacks que é 4 por Kyakuen, né? Que é menos de $1 agora. E ele leva e mais um sanduíche. E ele come sozinho porque, como vocês podem entender aqui, ele tem vergonha de almoçar com outras pessoas. E sabe o que é engraçado? Isso é uma doença da sociedade japonesa. Os japoneses, eles acham que eles têm que sofrer, e quando eles sofrem sozinho, e eles têm que sofrer sem causar mal-estar no outro. Então, como se não bastasse estar todo mundo fudido, e eu acho que a gente que é brasileiro é bom em ser fudido, porque a gente tá todo fudido e a gente faz festa, e a gente, né, se junta e dá risada e reclama e fala que a culpa é do político e divide o pouco que tem. E o japonês, ele tá com vergonha de causar mal-estar no outro pela situação que ele tem, e aí ele se priva de duas coisas. Se por um lado ele poupa o mal-estar que ele causa, por outro ele abre mão de convívio humano, que é o que mais falta nos japoneses hoje em dia. Então o problema não é você amassar pão e um bolinho todo dia, porque
esse almoço aí tá melhor do que metade da raça humana, né? Metade da população mundial. O problema não é esse. O problema é você achar que é vergonhoso e humilhante você só ter isso para almoçar e que, portanto, você não merece o convívio com outras pessoas durante um horário tão importante que seria do almoço. Então ele poderia falar que estava de dieta, mas ele não fala que ele está de dieta. Ele poderia dizer que ele não sente fome no almoço porque ele toma um café da manhã reforçado e uma janta. Ou ele simplesmente poderia falar a verdade. Eu estou almoçando isso daqui porque eu estou economizando uma grana. Mas não. Ele se priva do contato. Então, olha que interessante. Um tempo atrás eu vi um cara falando que a mulher é muito estigmatizada por abandonar o homem quando ele perde tudo. Mas ninguém fala que quando o homem perde tudo, ele torna a companhia dele insustentável, insuportável para a mulher e ele faz a mulher ir embora. Ninguém fala sobre isso. Então, se hoje você tem dinheiro para pagar o aluguel, as contas de casa, o plano de saúde, hoje você tem tudo, e você tem uma mulher que você cuida e ajuda, mantém e por vezes sustenta, se você perder o emprego e não conseguir mais sustentá-la, ao invés de falar a gente tá na merda agora, se você for homem da minha geração, da geração anterior e da geração seguinte e da geração Z, se você for homem, você vai ter um comportamento de repelir a mulher. Não vai ser, calma, vai dar tudo certo porque eu vou arrumar outro emprego. Não, os homens, eles têm um comportamento repelente. Eles se isolam, eles bancam os desinteressados, eles bancam os depressivos, e às vezes estão de verdade, isso é sério, mas eles tendem a tornar a vida da mulher cada vez mais insuportável, e até que ela vai embora. E aí fica todo esse estigma, esse monte de homem abandonado e traído, falando que o problema tá na existência da mulher, e às vezes nem é isso. Às vezes a mulher, ela vai embora sofrendo, chorando, desesperada, porque ela queria fazer alguma coisa, e ela vai embora se sentindo incompetente, incapaz, por não ter conseguido salvar o relacionamento e salvar a pessoa. Coitada da Paloma, coitada da Paloma. Falo por experiência própria isso daqui, tá? E esse cara, se ele não almoça com os colegas dele, porque ele não quer ter uma imagem de miserável, porque ele não tem dinheiro para almoçar bem, com quem que ele janta? Que mulher que ele chama para jantar? E no Japão as meninas estão passando baita do perrengue para conseguir uma grana. Mas o que você tem é um monte de japonês jantando sozinho. Assim, o almoço desse cara aqui, ele evidencia um problema muito mais grave do Japão, que são os jantares solitários. O cara que come arroz, misoshiro e vai dormir, ou o cara que come um kapuramen e vai dormir, e que faz isso sozinho porque ele não quer que o outro tenha pena dele por ele estar comendo só aquilo. Mas poderia estar todo mundo comendo pouco e junto. Mas não, tá cada um isolado, não querendo dar trabalho pro outro. E aí o que ele projeta? Ele projeta uma imagem de quem tá bem. Então fui, almocei bem, fui, jantei bem, fui e tive um fim de semana legal. Então o cara ficou sem sair de casa. Por quê? Porque ele não queria gastar. Aí quando ele volta e os amigos perguntam como foi o fim de semana dele, ele vai falar assim, keko, tanashikatta. Foi bem divertido, eu saí pra passear, né? E por quê? Porque você não quer que a pessoa tenha dó de você e você não quer falar pra ela, fique em casa tomando água porque queria economizar uma grana. A nossa sociedade acha que o problema tá na mulher, que é interesseira, que tá no homem, que é misógino. A nossa sociedade acha que o problema tá na identidade de gênero, na ideologia, no viés político. Nosso problema está na pobreza, porque a nossa população é proibida de gerar riqueza. Se todo mundo fosse rico e pudesse pagar a sua conta e a do outro, teria menos debate sobre o quanto a mulher é mercenária, quanto o homem é mesquinho, quanto o homem é abusador, teria menos de tudo isso. E o lugar que uma vez eu enxerguei como um porto seguro contra tudo isso, agora tá virando
tá experienciando isso pela primeira vez. O que é horrível, né? O que é horrível porque eles não têm experiência em levar uma vida fodida do jeito que a gente leva. Tem vídeos fantásticos. O quanto o Japão ele equilibra o novo com o antigo é muito foda. E aí aqui ele tá numa loja, e eu adorava esse tipo de loja, que é a loja de junk. Então aqui tem tudo que era da geração dele. E olha que interessante, o Japão hoje, isso é um grande alerta para o mundo que a gente está construindo pra gente também, tá? O, o Japão de hoje, ele é um mundo onde está tudo para se comprar online, nos App Stores, nas Steams da vida. E as lojas físicas, elas são todas para venda de coisas de um mundo que já não existe mais. Né? Então, andar no Japão antes era o ápice da modernidade do futuro, por causa do mundo tecnológico, e a tradição do passado, porque era templo e castelo para todo lado. E agora parece que o futuro ele virou passado. Então parece que agora quando você passeia no Japão, você vê o passado mais antigo e o passado recente. E parece que o presente do Japão não está sendo escrito. Parece que eles não estão vivendo. E assim, a felicidade do cara de apresentar o dango Cara, esse doce daqui é o que eu mais sinto falta na minha vida. Esse doce aqui e o mochi kinchaku, o daifuku também. Mas esse dango aqui, ele é um dos doces que eu mais sinto falta na vida. Mas pra você ter ideia do que esse doce aqui, ele é tipo pé de moça, ele é tipo a cocada na padaria. Ele é o doce pobre mesmo. E aí, o triste desse vídeo aqui é que ele está apresentando uma comida que pode ser única e deliciosa e maravilhosa, tanto que salivo assim só de ver. Mas o problema é que isso daqui é uma sobremesa. Isso daqui é um oyatsu. Isso daqui é uma besteirinha que você come entre refeições. E ele está apresentando isso daqui como opção de almoço. Por quê? Porque o almoço dele, lembra que ele é miserável, que ele gasta 25 ienes num bolinho e mais um sanduíche com pão lá com alguma coisa. Então ele está apresentando isso daqui como alternativa para o almoço. A história desse cara é de partir o coração. E agora, talvez seja a parte mais importante dessa conversa. Porque nada disso é sobre dinheiro, nada disso é sobre presente, passado, nostalgia, sobre... A conversa não é sobre isso. Essa conversa aqui é que se você parar pra pensar na diferença desse cara e de mim, porque qual que é a vida desse cara? Ele acorda, vai trabalhar, volta pra casa, tem refeições simples, e revive o passado, e dorme, e acorda, e vai trabalhar no outro dia. Ele tem uma casa, essa casa é confortável, é segura, e não falta comida pra ele. Ele tá reclamando de um almoço miserável, mas não falta comida pra ele. E a vida que eu tô levando? A vida que eu tô levando, eu acordo, tomo café, sento na frente do computador, dou aula, depois estudo, vou pra fisioterapia ou pra academia, pedalo nessa mesa maravilhosa que levanta, e aí eu pedalo estudando chinês, pedalo escutando, lendo livro, dou aula, estudo, dou aula, brinco com a Lana. À tarde eu fico um certo tempo com a Lana. Mas vamos falar de consumo. A gente tá falando de consumo aqui porque, assim, o que o cara joga quando ele chega de casa? Quando ele chega em casa, ele joga Street Fighter. O que eu jogo? Heroes of the Storm, é outro jogo velho. Ele joga um jogo
que é marcante pra ele, eu jogo um jogo que é marcante pra mim. O que ele come no almoço? Pouca coisa. Eu também como pouca coisa. Por quê? Porque eu preciso perder peso, eu tô fazendo dieta. É diferente comer pouco porque você não tem outra coisa pra comer e comer fazendo dieta. Eu sei, isso é muito arrombado. Fazer esse tipo de comparação é muito arrombado. Mas ele reclama que ele não tem dinheiro pra viajar. Eu também não viajo. Ele reclama que ele não tem dinheiro pra fazer várias coisas. E eu tendo dinheiro pra fazer algumas coisas, eu não faço, eu economizo. Porque eu vivo com a sensação de que a qualquer momento tudo pode dar errado. E às vezes eu tenho dinheiro pra torrar com nada e eu não quero investir, eu prefiro ajudar alguém do que gastar comigo com uma coisa que eu vou olhar e vou achar fútil. Me dá muito mais prazer. Ao invés de olhar pra um monte de coisa parada que eu comprei e que eu não uso, eu prefiro olhar pra trás e ter lembranças de pessoas que eu ajudei, de coisas que eu consegui fazer e que melhoraram a vida de outras pessoas. Escolhas na vida. Ah, O que não significa que eu saia todo dia para abraçar pessoas que eu ajudei. Que eu encontre todo dia e converse com pessoas que eu ajudei. Não. Então, eu também não tenho uma vida que eu possa olhar para a vida desse cara e falar assim, meu Deus, como a vida dele é ruim, a minha é melhor. Porque esse cara aqui, ele tá vivendo melhor do que 80% da população brasileira, achando que ele tá pobre. Então ele tá achando que ele tá pobre, ele tá olhando pra esse almoço aqui, ele tá falando, eu tenho vergonha de almoçar com meus colegas porque eles vão ver que minha comida é barata demais. Sendo que esse cara tá melhor do que 80% da população brasileira, ele tá se sentindo mal, tendo uma vida que tá no topo do mundo. Mas o que tá faltando pra esse cara aqui? Tá faltando relações humanas. Tá faltando o problema do Ask Japan. Não lembro de ter visto qual que é o nome dele. O problema dele é falta de conexões. Se ele almoça sozinho, é porque no meio de todos os colegas de trabalho dele, ele não conseguiu sequer uma pessoa para quem ele tivesse coragem de dizer que ele almoça pouco porque ele precisa economizar dinheiro. Então ele também janta sozinho e ele vive sozinho porque ele não quer dar trabalho para ninguém. E isso conversa muito com o vídeo que eu apresentei para vocês, que é esse vídeo aqui, que é o cara que decide ir embora porque ele fala assim, minha vida é muito difícil no Japão porque eu não falo japonês. Ele não fala com essas palavras. São palavras minhas que são conclusão de tudo que ele diz. Ele decide ir embora porque para ele é muito difícil não falar japonês, mas ele entende que se ele aprendesse japonês ele também não conversaria com ninguém. Ou seja, você não tem nem a esperança de que se um dia você falar o idioma, você vai fazer um monte de amigos e vai conseguir levar uma vida rica e plena, pertencente a um determinado lugar. Por quê? Porque as pessoas não têm abertura nem entre elas, que dirá pra você. Que é diferente, que não tem nada a ver com eles, e que com 10 minutos de conversa, se o cara perceber que ele não tem nada para te ensinar sobre o Japão, ele vai se sentir mal, porque ele nunca vai conseguir aprender tudo que você tem para ensinar sobre o Brasil, e ele vai se sentir inferior e desinteressante e vai querer se afastar de você, como esse cara aqui faz com todos os colegas dele. Agora vocês entendem o que eu digo quando eu achava que quando eu aprendesse o idioma e entendesse a cultura do Japão, eu ia sair soltando Hadouken, ia sentir pertencimento e ia usufruir aquela sociedade no máximo? E o que aconteceu? Quando eu me nivelei, as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, eu não tenho nada para te oferecer, então eu não vou te atrapalhar. E aí você fica sozinho. E você fala, meu Deus, mas espera... o mundo não funciona na base de senpai e de kohai. Vocês, animezeiro aí, sabem o que é isso. O mundo não funciona nessa base hierárquica que vocês entendem e que vocês veem. Mas aí você percebe que o japonês ele não consegue pensar o mundo diferente do que ele pensa, porque tá na alma, tá na cultura, tá na linguagem deles. O kohai ele tem que chegar pro senpai e falar... O seu Aninarimasu. Ele tem que falar Moshi wa ke gozaimasen. Ele tem que dizer
a conversa com você foi engrandecedora e nada que fizer, que eu faça, que eu tenha, vai reparar e vai retribuir tudo aquilo que você me ensinou e toda a sabedoria que você me deu. E ele tem que dizer, Moshu ake gozaimasu, você não tem nada que eu possa dizer que me exima dessa culpa enorme, desse desrespeito, dessa desonra de te atrapalhar e de tomar o seu tempo. E se o seu idioma tá te fazendo implorar por perdão e ajoelhar de agradecimento o tempo inteiro, porque é que você vai ter vontade de conversar com alguém, principalmente se você for passar exatamente esse sentimento de causar distúrbio, de ser um peso, de ser um incômodo, de ser um fardo para a pessoa, dela ter que ver a desgraça em que você vive porque você só tem dinheiro para comprar um pão pro almoço. O Japão precisa de ajuda. E eu não sei como que eu ajudo esse país, eu não sei. Ah, Fausto, por que você não faz um canal em japonês falando como que eles deviam se comportar? Então, se você entrar numa igreja evangélica, né, pentecostal, e falar assim, Jesus é filho de José, e eu vou ensinar vocês como que vive essa vida, já que Deus não existe, se você fizer isso numa igreja e me mandar o vídeo, aí eu faço um canal. Mentira, não vou fazer. Mentira, não tente. Não dá para chegar pro japonês e falar, olha, é muito mais fácil do que você imagina, porque senão todo terapeuta seria rico. Todo terapeuta falaria isso para quem vai fazer terapia e daria a solução e todo mundo seria feliz no planeta. Não é desse jeito. Não é desse jeito, é muito triste. Agora tem um último vídeo pra gente subir um pouco, né, a energia, porque se eu encerrar o vídeo agora, vocês vão dormir querendo cortar os pulsos. E a gente tem que dormir com raiva, não é isso? Toda essa desgraça e esse desrespeito ao que está acontecendo com o povo no Rio Grande do Sul não é porque os canais eles estão todos transformando tristeza e sentimento de impotência e sentimento de fragilidade em raiva do culpado para você dormir puto, mas aí pelo menos você dorme melhor. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, porque esse cara ele vai e comenta a porra do seriado Shogun. E ele fala, isso daqui é real ou fake? E aí eu vou deixar isso aqui para vocês assistirem. É fácil achar o canal do cara e esse vídeo aqui. E eu vou dar as minhas impressões. Falei que eu tava sem energia para falar, mas depois que começa a coisa flui, né? Gente, fala o que a gente incomoda naquele seriado. Tem um monte de coisa que me incomoda naquele seriado. Vamos começar? Primeiro, o mito dos samurais fadões em todas as províncias. Do tipo, todas as províncias tinham samurais muito fodas, todos eles eram muito bons, e todos eles eram muito leais, e todos eles eram muito dedicados, e todos eles eram muito submissos, e todos eles doavam o sangue e se dedicavam de corpo e alma pro feudo, porque eles tinham um senso. Cara, isso não é humano. Assim como o cristão ideal, ele também não é humano. O cristão ideal, ele não deseja a mulher do outro. Ele não tem vontade de roubar. Ele não tem vontade de... Não tem vontade, ele é perfeito. E as pessoas que são perfeitas nesse jeito, assim, a pessoa que nasce sem vontade de bater, sem vontade de matar, sem vontade de comer a mulher do outro, sem vontade de desobedecer os pais, a pessoa que nasce desse jeito, ela é desse jeito porque ela nasceu desse jeito, ela não precisa do castigo divino para ser desse jeito. Se ela tentar ser diferente, ela não vai conseguir, porque a consciência dela impede que ela faça, e não é por conta de Deus. Aí tem gente que tem vontade de socar, vontade de bater, vontade de roubar, vontade de comer a mulher do outro, vontade de desobedecer os pais, tem vontade de fazer tudo isso. Esse cara, se ele fizer por medo de Deus... Então, tá, a gente descobriu uma maneira de impedir que ele cometa um crime. É através de punição. Você acreditar que em todos os feudos, em todas as províncias, todos os samurais eram dedicados, honestos, leais, fodões pra caralho, dispostos a morrer pelos seus servos, é acreditar que todo cristão é bom e que jamais cometeria um delito, mesmo que ele não acreditasse em Deus e mesmo que ele não tivesse medo da punição divina. É esse tipo de cabaço que você... de inocente que alguém pode ser assistindo e adorando esse seriado. Tá entendendo a dinâmica da coisa?
Então, não só todo samurai era necessariamente leal, que o primeiro Shogun, ele durou alguns minutos porque ele foi traído pelo braço direito dele, que também era samurai. Né? E aí, a gente está falando de feudos completamente isolados. E nesses feudos isolados não havia intercâmbio, não havia esse negócio de vem aqui me ensinar o que você sabe, que aí eu te ensino o que eu sei, e aí todo mundo fica igual pra luta ser justa. Não tinha essa. Nem todo feudo tinha samurais exímios em artes marciais, mas toda província tinha nobreza. E se toda província tinha nobreza, toda província tinha uma escola de artes marciais. E essa escola era temida porque ela era nobre, não porque ela era forte. Até porque se você quisesse duelar com alguém da escola, daquela província, nem deixariam. E mesmo que você duelasse e ganhasse, você não sairia dali vivo para contar. Então, nem todo lugar os samurais eram igualmente habilidosos. E existiam muitas academias extremamente temidas e que eram extremamente pobres em seus estilos. Uma prova disso é a Academia Yoshioka, porque foi o Musashi lá e matou todo mundo dessa academia. Ele lutou com todo mundo, matou todo mundo e sobreviveu. E saiu andando. Por quê? Porque o cara que era bom, ele teve um filho. Esse filho deu continuidade à escola, à academia. Aí ele teve um neto. O neto era um fraco, bêbado. O outro era bêbado, forte, mas revoltado e inconsequente. E aí eles eram agora os chefes da província e era eles que tinham o controle sobre o treinamento militar. E o treinamento militar, ele vivia da glória do avô. Só que todo o conhecimento marcial ali já havia se perdido. E eles ficaram isolados ali, num ex-feudo, que quando se abriu para o Japão inteiro, eles não tinham habilidade nenhuma. E eles tentaram sobreviver com o nome de uma antiga nobreza que tinha por característica a qualidade da técnica militar deles, e a técnica militar deles era nula. Por quê? Porque eles só tinham aparências para mostrar. É a mesma coisa de dizer que todo mundo que faz a cerimônia do chá está completamente presente e está em comunhão com todo mundo que entende daquela arte. Não é porque um pastor evangélico acredita em Deus e afeta a sua comunidade de maneira positiva, de maneira que aquela comunidade se eleve espiritualmente. Não é porque isso acontece que todos os pastores acreditam em Deus. Então não é porque você está assistindo uma cerimônia do chá e recebendo tudo aquilo que você acredita que aquilo é, que o ator que está fazendo aquilo ali está vivenciando tudo aquilo, experienciando tudo aquilo. Vai ter gente que vai duvidar do que eu estou dizendo. Mas infelizmente é notório. É notório, inclusive na história, o quanto bons atores eles representavam determinadas coisas e eram extremamente admirados por isso sem ter nenhum conteúdo. Então marketing ganha de habilidade, né, marcial, infelizmente. Gente, outra coisa, o mito do duelo, essa coisa estética maravilhosa que vocês veem num duelo de dois samurais, mas não é Bushido. Bushido é o caminho do samurai. O caminho do samurai ele foi escrito por historiadores que olharam para trás e falaram: isso daqui é o caminho do Bushido. Porque antigamente, se você tinha um monte de feudo que não entrava em contato um com o outro, como que você ia ter uma porra de um Bushido? O que é isso? O que é o caminho do samurai se cada província está isolada ensinando a sua coisa do seu jeito? Não tem. Então é uma coisa que o Torinaga criou porque ele conquistou, ele derrubou os muros e unificou todo o país. Não. Quando o Torinaga, que na história se chama Tokunaga, quando ele conquistou o Japão inteiro, a primeira coisa que ele fez foi extinguir o exército. Então é muito importante que vocês entendam que o Bushido ele nasce depois que o samurai morre. O Kendo ele nasce depois que o samurai morre, de verdade.
Porque aí pacifica, se arma de fogo pro cara que defende o Estado. E aí o que a gente cria? Uma figura kawaii de alguém que existiu em algum momento da história. Então quando você vai ver aquele duelo, é honra acima de tudo porque Bushido é honra. É respeito acima de tudo porque Bushido é respeito. Aí você inventa o sumo. Quer dizer, você embeleza o sumô. E no sumô você não pode comemorar porque você venceu. Por quê? Porque você tem respeito ao outro. Ao otagai, né? Você tem o respeito ao outro que você não pode comemorar porque a sua vitória não significa que ele vale menos, que você... Todo um arcabouço para validar o espírito do Bushi. Porque o sumô, ele vem para jogar confete no samurai. E é lógico que você não vai comemorar, porque se você tem gente dos dois lados e faz um shobu, um duelo de vida ou morte, você não vai vencer e comemorar, porque é um desrespeito com o outro. Mas não é por isso que você é um espírito elevado que não tá pulando de alegria dentro de você porque você sobreviveu e você conseguiu matar o outro. Você só não vai demonstrar isso ali. Você vai demonstrar depois que você for beber no puteiro. E aí você vai ficar dizendo qual foi o movimento que você fez, que o cara caiu estribuchando e vai dar risada, vai falar eu sou foda pra caralho, joga demais com esse boneco. Você vai fazer tudo isso. O samurai, ele só não fazia na frente do outro por um código de mínimo de respeito. Não significa que o cara tem o espírito elevado da maneira que é apresentada nesses seriados, com essa estética maravilhosa, como se todo mundo fosse tudo aquilo. Pra você dizer pra mim que Shogun faz sentido, você tem que dizer que na igreja cristã que você conhece, todo mundo é bom. Ninguém fala mal de ninguém, ninguém come a mulher de ninguém, ninguém transa antes de casar, todo mundo respeita porque quer. É desse jeito que é na igreja que você conhece? Se não for, então o Shogun não é o Japão medieval. É esteticamente produzido. Parece uma K-pop coreana. K-pop só pode ser da Coreia. É tão perfeito que você fala, não é de verdade, nem transpira essa porra. Não é de verdade. É feito pra ser bonito, não é feito pra ser funcional. Igual karatê. Arrumei outra treta de graça agora. Puta que pariu. Depois eu explico esse negócio do karatê. Porque o samurai, ele nada mais é do que um funcionário. Ele é um jagunço. Então, você dizer que todo samurai ele é do Bushido é a mesma coisa que você falar que todo jagunço do Antônio Conselheiro é o quê? Kanudo? Piada sem graça. Porque esse daqui é o do de caminho. Do é caminho. Esse do aqui é o Tao, que lê Dao, escreve Tao em chinês, do taoísmo. Esse do aqui é o caminho que você percorre. É por isso que é karatê do, é judô, é kendo, é tudo do, né? O Bushido é o caminho do samurai. Então, é a mesma coisa de você olhar para a história do Brasil e falar, eu tenho uma grana infinita aqui porque eu quero investir na imagem do Brasil pra gente ser foda pra caralho pra fora. Então vamos pegar os jagunço e vamos falar que eles eram do Canudo, é o caminho de Canudos, de Antônio Conselheiro. Aí a gente pega Antônio Conselheiro, faz uma imagem de Tokunaga, faz de conta que ele vivia cheiroso, vivia perfumado, vivia bem vestido e vivia com uma espada na cintura. Pera lá. O mito da katana onipresente. Isso daqui não sou eu que tô falando. Esse cara, ele vai falar de seriado e ele fala, especialistas de história falam que esse negócio da katana onipresente não existe. E olha que interessante, ele mesmo diz que conhece-se muito pouco da história pré-Sengoku. Por que quando eu falo da história do Japão, parece que eu não saio do mesmo lugar? Toda vez que eu venho falar da história do Japão, olha, o Japão era assim, era assim, era assim, era assim. Aí eu começo a falar Nobunaga, Hideyoshi, Tokugawa. Então, basicamente, eu tô falando de 1600 e pouco, eu não sei quanto lá. A partir dali tem uma história detalhada. Por que antes não tem? Antes não tem não é porque não existiu, é porque foi intencionalmente apagada. Existia uma riqueza no Japão que se assemelhava, não era igual, mas que se assemelhava com o dos países africanos.
vários países com o seu próprio dialeto, não que mudasse tanto assim, mas a sua própria cultura, suas próprias tradições e a sua própria maneira de contar a história do seu país e do seu feudo e do seu país inteiro. E todas essas histórias, elas foram apagadas, porque era a prática de Nobunaga, quando ele entrava, ele queimava tudo e matava todo mundo. Para quê? Para deixar somente pessoas que poderiam ser incorporadas ao grupo novo sem jamais querer vingança. Então, não se sabe porque ou destruiu-se, ou não se quer contar, porque a história ensinada nas escolas japonesas, ela também é muito romantizada. O japonês sabe muito pouco de história, principalmente da Segunda Guerra Mundial. O japonês não é dito que o que acontece na China, quem descobre se revolta, tenta falar sobre, mas nunca consegue mudar o que é conversado nas escolas. E o que os especialistas dessa época estão dizendo é que nessas interações de eu visito você, eu entro pra tomar chá na sua casa, eu vou jantar na sua casa, não tem esse negócio de todo mundo com espada na cintura, que porra é essa? É mais ou menos o seguinte, se eu chamo você, é porque eu tenho o mínimo de intencionalidade de não enfiar uma espada na tua barriga só porque você falou alguma coisa que eu não gostei. Então o que eu vou fazer? Ninguém vai jantar armado. Eu tenho segurança. Se você vier pra cima de mim, o meu segurança vai pra cima de você. Eu não preciso estar com uma espada na cintura. E você que tá jantando no lugar em que você tá sendo recebido como um hóspede, você não tem que estar com uma espada na cintura. Esse negócio da espada na cintura o tempo inteiro e do japonês o tempo inteiro preparado pra batalha da vida dele, isso não existia. Ah, mas pode ter duelo. A hora que tiver duelo, os caras vão lá e buscam a espada. Não é assim, você falou. A menos que você esteja para fora dos muros do feudo. Para dentro dos muros do feudo, não é esse negócio com todo mundo desfilando com a espada para lá e para cá, como se a espada fizesse parte do samurai, porque a espada contém o espírito do samurai. Isso é igual ver um filme pornográfico e achar que toda vez que você transa tem que ser daquele jeito. Aí você fala, meu, eu nunca mais vou transar. Nunca mais vou transar porque nunca vai ser nada parecido com o que esse povo faz aí nesse filme girando desse jeito. O mito da cerimônia do chá onipresente. Você chamava alguém na sua casa. Você servia chá pra ela. Mas aí vinha uma visita muito importante. Aí pra visita muito importante a gente faz churrasco, né? Não, não tem boi. Não, mas então a gente faz umas coxinhas, pelo menos. Não. Não tem bacia de óleo quente para fritar qualquer coisa que eu queira na hora que eu quiser. Então o que a gente tem para oferecer? Chá. Eu vou oferecer chá então. Então vamos fazer uma cerimônia. Aí você faz toda uma cerimônia e você fala, meu Deus, que coisa bonita. E aí você tem a impressão de que todo lugar onde você vai tomar chá, você vai tomar chá daquele jeito, servido daquela forma, com todo mundo segurando aquela xícara daquele jeito. E aí você fala, meu Deus, como o Japão medieval era bonito. Sabe quando você vai estudar a história da Europa e você descobre que ninguém tomava banho? E que todos aqueles seriados medievais e todos aqueles filmes medievais foram uma grande mentira, porque ninguém era lindo igual o povo daquela série Vikings lá? Né? É mais ou menos isso. Você não tinha essa sofisticação, porque essa sofisticação ela pertencia à nobreza, e quando você vai falar sobre assuntos de guerra, não necessariamente você vai fazer uma recepção do outro da maneira que você faria quando você recebe um cliente para quem você quer vender mercadorias. Então esse trato não necessariamente era sempre perfeito e maravilhoso, porque senão você olha para a mulher japonesa e você fala, ela era sempre desse jeito, o tempo inteiro assim. Não. E mais do que isso, o mito da limpeza atrás das cortinas. Aquele espaço onde acontecia a cerimônia do chá era todo mundo impecável, todo mundo bem vestido, todo mundo com a melhor versão de si, todo mundo com o melhor comportamento que poderia existir. Mas existem relatos históricos que por trás dessa cortina era todo mundo vivendo uma vida miserável. E esqueci o nome das makotos lá que... As meninas que, antes de virarem geisha,
elas eram as mais bem alimentadas, mas as mais feias estavam atrás, tudo raquítica, magrela. Por quê? Porque a comida era mais dada para aquelas que iam recepcionar melhor e que tinham a imagem do feudo. Então, uma grande vergonha, um grande medo é que a cortina caísse e que eles vissem os bastidores de onde a coisa acontecia e onde todo aquele trabalho acontecia. É como você ir pra Dubai e ficar impressionado, que nem aquele cara do canal lá, que fica falando, meu Deus, olha que país rico, aqui ninguém é pobre, todo mundo ganha muito. Aí tem uma maquininha, sabe essas maquininhas de refrigerante que tem no Brasil? Aqui tem maquininha de ouro, você coloca cartão de crédito, cai uma barra aqui, todo mundo é feliz, todo mundo é rico. Cara, que lugar foda. Dubai, gente, é o futuro. Todo mundo aprendeu a ser honesto aqui, de tão foda que o lugar é rico. E aí você olha pra esse cara ganhando rios de dinheiro com um monte de seguidor dando like no vídeo dele falando, nossa, o Brasil é uma merda, né? Porque o cara não tem ideia de quem é que fez o Dubai e por quê. Mas ele acha que o Brasil é uma bosta porque a gente não é igual ao Dubai. É a mesma coisa, quando você olha para aquela estética e você vê o que tá por fora, você não vê que atrás tinha um povo muito sofrido, que mal se alimentava e que não tinha um estilo de vida que permitisse que ele vivesse naquele ócio que a nobreza vivia. Para você ficar 8 anos estudando um jeito certo de servir o chá, é porque você não pode trabalhar. E quem não trabalha é nobreza, é pouca gente. Então você vai lá e você fica achando que todo castelo tem um monte de mulher bonita, todo castelo tem um monte de mulher elegante, quando o trabalho daquela mulher é ser elegante e ela tá muito mais perto da K-pop do que do personagem do serial que você tá vendo. Eu tô falando da K-pop por quê? Porque tem que controlar a caloria, tem os exercícios que tem que fazer, tem que ter toda aquela estética em que a pessoa ela se desumaniza para quê? Para ser um show. Isso é muito triste, porque como que você conversa com um show? Então, eu tenho um desprezo tremendo pela estética, por quê? Por conta da minha infância, ser esposa de médico, morar num bairro, ser dona da clínica, poder comer isso, poder fazer aquilo, e o tempo inteiro se escravizando por uma imagem, quando a riqueza, ela não tá no quanto você ostenta de ouro que você comprou na maquininha de comprar barra de ouro em Dubai. A riqueza, você mede em conexões. Conexões. Eu tava falando com um pai de santo de Umbanda e eu quero trazer esse cara pro canal, ou eu quero pelo menos falar muito sobre ele, porque é impressionante assim, o quanto não se sabe sobre isso e o quanto há para se descobrir. E o quanto é importante o ritual ali é de conexão, de pertencimento, de comunidade, porque se a comunidade não estiver bem, eu também não tô. E aí quando eu percebo que a diferença que eu tenho desse cara... Porque esse cara vive uma vida frugal, e quando eu paro pra pensar na minha vida também é bastante frugal. É uma vida simples, sem viajar e comer coisas simples, a minha vida também é desse jeito. E quando eu me sinto culpado por esse arzinho de superioridade de achar que a minha vida é muito melhor do que a dele, por que eu acho que a minha vida é muito melhor do que a dele? Porque eu tenho conexões. Eu tive a oportunidade de construir uma vida e construir uma rede em que, às vezes, agora eu tô com a carga de trabalho reduzida por conta da cirurgia, eu dei uma diminuída boa aqui. O ano passado, eu tava com muito trabalho. No segundo semestre, eu tava com muito trabalho e eu tava exausto. E aí, às vezes, eu falava, meu Deus, eu tô cansado, eu preciso descansar. Mas eu tenho uma aula. E aí eu olhava pra pessoa, pra quem ia dar aula, e eu falava, meu Deus, é essa aula. Por quê? Porque a última vez que eu dei aula pra essa pessoa foi na semana passada. Então eu quero, e eu tô cansado, mas eu quero. E eu chegava no final do dia exausto, destruído, mas com uma sensação de plenitude, de pertencimento, de, meu Deus, eu tenho um cliente, um aluno, cliente, que na verdade é um amigo próximo com quem eu compartilho momentos em que únicos, que é visitar o universo da pessoa, usufruir o que ela tem para oferecer, mostrar o que eu tenho e construir uma imagem única de uma interação ali que é única e vai ficar marcada na história dos dois. E ainda ganhar dinheiro com isso. E ainda escutar a pessoa me procurando meses depois e falar, cara,
passei numa entrevista por causa de uma coisa que você me falou, ou eu comecei a investir aqui e você me conscientizou que eu tinha que economizar dinheiro. Esses momentos de construção de laço, eu tava falando com o Pedro ontem, fazia meses, anos que a gente não se falava, mas quando a gente começou a conversar, parecia que tinha sido ontem a nossa última aula. E falei, a gente criou um vínculo, e esse vínculo é nosso para sempre. E o Pedro, não diminuindo a importância dele, mas ele é um entre 200 de alunos que eu acumulei ao longo dos últimos anos. E eu tenho conexões muito ricas e únicas com cada um deles. É claro, umas muito mais fortes do que outras. Mas eu olho para trás e eu olho para um mundo onde eu tenho diversas conexões religáveis. Eu posso ligar para Alexandre, eu posso ligar para Sheila, eu posso ligar para Márcia, eu posso buscar alunos com quem eu não falo há meses ou anos, e a gente tem uma conexão só nossa que foi construída ao longo do tempo. E quando eu vejo o canal desse cara, eu olho uma pessoa que está há anos não almoçando com ninguém porque ele não quer mostrar que ele come pouco, não jantando com ninguém porque ele não quer mostrar que ele não tem condições de ir num lugar melhor. E aí ele tá jogando Street Fighter. E aí ele tá indo numa loja para lembrar como que era a infância e a adolescência dele. Porque hoje em dia, ele mesmo diz, ele faz pouca coisa e ele tá entediado com a vida que ele vive. O que faz a vida valer a pena... E aí aqui eu quero desenterrar uma fala do Jim Carrey. O Jim Carrey, ele fala assim, cara, eu queria que por um dia ou por um momento, não lembro se foi exatamente com essas palavras, as pessoas tivessem a oportunidade de realizar todos os sonhos que ela tem. Do tipo, uma mansão, uma casa na praia, carro na garagem, aquele carro que você escolheu, aquela mina que você sempre quis pegar, e aí você absorve tudo isso e você tem um pico de dopamina nos primeiros dias, e aí esse pico ele vai caindo, e aí você começa a se perguntar por que eu não tô feliz? Como que eu tenho tudo que eu queria e não tô feliz? Não é isso, tá faltando alguma coisa. E aí você vai parar pra pensar o que te falta, e te falta vínculo. Eu conheci um cara que vendeu uma empresa pra uma Big Four por 80 milhões de reais. 80 milhões de reais dá 800 mil por mês de rendimento. Se você for num investimento seguro, tranquilo, 400 mil reais por mês. Esse cara encontrou um amigo que eu tenho em comum numa balada e devastado, deprimido, solitário, alcoolizado. E aí o amigo que a gente tem em comum foi conversar com ele, falou, pô, o que tá acontecendo? Me fala como que tá a sua vida, por que você quer saber? Não, pô, a gente trabalhou junto, você me ensinou muita coisa, você fez crescer muito. E o cara olha pra ele e fala, escuta, eu não vou pagar sua bebida, não. O cara que ganha 400 mil reais de rendimento da venda da empresa dele pra uma Big Four, ele falou, não vou pagar sua bebida, não. E o Arthur falou, não, cara, longe de mim, eu vou pagar sua bebida porque eu tô feliz de encontrar. Esse cara virou um dragão, porque com todo o dinheiro do mundo, ele consumiu prostitutas e mais prostitutas e mais prostitutas, e toda mulher que ele teve a pretensão de criar um vínculo, tendo se tornado dragão, ele falou, não, mas se essa mulher pedir divórcio, eu perco 200 milhões, eu não posso. Que vida é essa? Eu não tô dizendo que dinheiro seja ruim. Eu não tô dizendo que dinheiro não te dê as ferramentas para resolver todos os problemas da sua vida. O problema é que você pode ter todas as ferramentas para resolver a sua vida e não saber como resolvê-lo. Porque você pode achar que a felicidade está no carro, tá em não perder a sua fortuna para uma mulher que te pede divórcio. Você pode achar que a tua felicidade está em visitar o lugar que você sempre sonhou visitar. Eu já estive nos lugares que eu sonhei e me senti extremamente solitário e vazio, porque eu visitei os lugares que eu mais quis visitar na minha vida numa época em que eu não tinha vínculo nenhum com ninguém. E foi terrivelmente solitário. E me dão lembranças maravilhosas, porém tristes. É por isso que me dói tanto assistir o canal desse cara, porque eu já fui essa pessoa. E me dá muita alegria perceber que eu tive tempo de me resgatar e de me cuidar.
e de encontrar propósito artificial, porque a existência não tem propósito, sim, mas é um propósito que me convém, que me faz feliz. Eu queria, assim, complementar o que o Jim Carrey diz. Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade de realizar o seu sonho por alguns momentos para perceber que as coisas que eles mais querem não são as mais importantes, mas que depois disso eles não caíssem no limbo que o Jim Carrey caiu. Eu queria que eles tivessem a oportunidade de encontrar pessoas com quem eles conseguissem criar vínculos, encontrar o mínimo de plenitude para suportar essa existência que a gente tem. Desculpa esse tom, mas é porque essa profundidade eu só alcanço quando eu tô no fundo do poço da depressão mesmo, e eu tô passando por ele agora. E é um momento importante para falar, porque quando eu sair daqui eu não vou querer mais tocar nesse assunto, e eu acho válido ficar registrado aqui. Isso vai conversar com os próximos vídeos de selva corporativa, quando eu for falar do quiet quitting e do aniversário na firma. Você, você não só tem que conseguir construir os seus vínculos, como você não pode ter esperança vazia de construí-los onde você nunca vai consegui-los. Isso é importantíssimo de ter em mente. Mas por hoje chega. Já falei demais. Espero que seja útil. Um grande abraço.